Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, boa noite. Hoje, uma noite de live. Para você que está assistindo agora, uma boa noite. Para você que vai assistir mais tarde, bom dia, boa tarde, enfim, tá? Então vamos aguardar uns minutinhos para as pessoas irem chegando. Já vai deixando aí no chat de onde você é, o seu nome, se você é personal organizer, se você está buscando essa carreira, se você está passando por aqui e também quer ficar com a gente para saber sobre mudanças. E não é só sobre mudança residencial não, nós vamos falar de muita coisa hoje, então eu espero que você acompanhe aqui e vai deixando no chat suas observações, dúvidas, né? Muitas das vezes você tem alguma curiosidade, pode ir deixando no chat aí que a gente vai ter o maior prazer de te responder, ok? E deixe também nos comentários aí de onde você é, né? De que cidade, estado, se é do Brasil, fora daqui, que é muito gostoso também a sua participação, ok? Então a gente vai deixar mais alguns minutinhos até o pessoal tá chegando, tá entrando, vai verificando aí se está tudo bem no som, na imagem, dá um ok para que eu possa ver aqui, se tá tudo bem. Enfim, agora vamos lá. E de onde você é, né? Se você é uma profissional da área, se você vem buscando essa profissão, você sabe ao certo o que é uma personal organizer, enfim. E eu vou aproveitar também, já vou fazer um parênteses aqui, nós temos mais de 1000 seguidoras que são profissionais da área, que são personal organizer. E a importância de ter, né, essas pessoas, essas colegas de profissão dentro do canal, no canal. Então, se você ainda, que é personal organizer, que me acompanha, mas não está inscrita, eu faço até esse pedido para você. Aproveite esse momento, esses minutinhos antes da gente começar, se inscreva aqui no canal, acione o sininho, vai ter muito conteúdo gratuito chegando aí para você poder se aperfeiçoar, para você alavancar sua carreira, independente se você foi ou não minha aluna, é um prazer poder fazer essa mentoria, trocar ideia. Quanto mais a gente se fortalecer na profissão, mais a profissão vai alavancar. Eu venho sempre falando isso, é um assunto que eu tô batendo, porque é muito importante a união das próprias personal organizers. Então, se você já faz parte da minha comunidade aqui, mas ainda não está inscrito, se inscreva, que vai ser um prazer aí trocar ideia com você, tá bom? E você que também está chegando por aqui e ainda não está inscrito no canal, aproveite esses minutinhos, se inscreva no canal, acione o sininho para também ter na palma da sua mão todas as informações sobre organização. E quando eu falo de organização, organização não tem contraindicação, não é? Não é só residencial, mas também corporativa, empresarial, pessoal. Enfim, organização é vida. Vamos lá então? Vamos começar a live de hoje? Maravilha! Vou colocar o copinho para cá. E o tema aqui da nossa live, né, em relação à mudança residencial, para quem já me acompanha, né, às vezes a pessoa fala assim, ai Malu, mas vai falar de novo, vai falar às vezes do mesmo assunto, às vezes tem algum pontinho que a gente precisa repetir. Eu me lembro, né, para quem me conhece, que já me acompanha, sabe que eu trabalhei há mais de 20 anos na área educacional. A minha primeira formação é em psicopedagogia, sou pedagoga, e eu tinha um professor na faculdade que ele falava que a gente precisa repetir 47 vezes um assunto, né? E não por acaso. Os estudos comprovam que para a gente guardar aquele assunto, para a gente digerir aquele assunto, né, são os hábitos, que hoje a gente fala até também de 21 dias, enfim, 47 vezes. Então, não por acaso que às vezes você vai ouvir aí por algumas vezes a mesma coisa na sua vida, de um conteúdo, de um tema. Então, aproveite esse momento, né? Usufrua desse momento, já que você está se dedicando a gastar o seu tempo, inclusive aqui comigo, tá bom? E quando a gente fala de mudança, né? E esse tema também já é um tema que eu venho abordando, que toda mudança gera uma mudança. E eu vou fazer um link aqui com a mudança residencial, só que eu vou trazer um pouquinho antes para a nossa mudança. Por que será que você parou aqui para assistir a essa live? Deve ter um propósito, né? Curiosidade, você está na transição de carreira, você já é minha colega de profissão, você é minha aluna,
Enfim, alguma coisa, não teve nada para fazer, então se acabou parando aqui, alguma coisa despertou o interesse e o propósito de você parar aqui. E quando a gente fala nessa mudança, e a gente, antes de falar da mudança residencial, falar um pouquinho da mudança da gente pessoal, pode ser que você esteja no momento de mudança, de transição de carreira, de busca interior, né? E algumas dessas caixinhas aqui de mudança podem ser, no caso, inclusive, né, a parte que você está passando, tá? Então, por exemplo, medo, o não. Quantas vezes a gente tem medo de ouvir um não? Ou até mesmo medo de dizer um não, tá? Durante a live eu vou explicando tudo isso aqui pra você, tá? A família. Quantas vezes a gente ouve da própria família? Ixi, você vai mudar? Imagina, o que você vai fazer da sua vida? O que você vai fazer da sua carreira? Né? Tá quase aí já para se aposentar, agora vai inventar moda. Eu posso até falar que eu também ouvi isso quando eu fiz a transição da minha carreira, tá? Eu era diretora de colégio e passei para personal organizer. A minha própria família, alguns membros da minha família falaram isso. Mas onde que ela tá com a cabeça? De diretora de colégio agora vai limpar casa, né? Porque ainda as pessoas não entendiam ao certo o que era realmente de fato uma personal organizer, tá? O dinheiro, né? A gente ouve muito assim, eu estou estabilizada, eu estou estável, eu sou CLT. Você sabia que não há estabilidade nem no CLT? Tá? Então, às vezes a gente também coloca essa crença aí que limita a nossa mudança, o dinheiro, a estabilidade. Às vezes eu ouço assim, mais vale eu ganhar X mil reais por mês do que me aventurar. Então, muito cuidado com o que a gente, né, às vezes interpreta. Mas existe, ninguém está falando que está errado, tá bom? Mas tem jeito aí de melhorar tudo isso. Culpa. Quanto que eu ouço, né, nas minhas mentorias, não só das minhas alunas, mas de outras profissionais que buscam o meu trabalho de mentoria. Ai, Malu, eu me culpo porque eu deixei meu filho, deixei minha família, não estou tendo tempo nem para as coisas da minha casa. Então, acaba se culpando. Também tem jeito para isso, né? Os próprios filhos que estão linkados aí à família. Angústia, tá? Esse é um ponto que eu vou até fazer um parênteses aqui, que a angústia, né, a ansiedade e a depressão também são muito aí, fatores muito importantes, de muito cuidado. E às vezes as pessoas levam assim como se fosse, ai, que frescura, nossa, tá depressiva, mas o que tá faltando para ela? Nossa, tá ansiosa, tá angustiada, mas o que tá faltando? Então, assim, é um ledo engano a gente, né, ter esse preconceito com as pessoas que de repente estão passando por esse momento. Então, um alerta e um cuidado. Às vezes essa pessoa pode estar ao seu lado ou às vezes até você está passando. Então, a gente tem também aí profissionais para poder ajudar, tá? As críticas. Muito medo, às vezes, até de ser criticado. Crítica do que você entregou, crítica do seu trabalho, crítica aqui na live, né? Então, às vezes, a pessoa, ela se fecha, ela tem medo disso tudo. E é claro que também, não menos importante, o próprio eu, né? Então, de todos esses aqui, deixa aí no chat, qual seria o mais angustiante para você, que está te causando, talvez até que está te prendendo a fazer essa mudança. Por isso que eu uso muito dessa frase, que toda mudança gera uma mudança interna. Para você se transformar, você tem que mudar, você tem que se organizar. Então, organização e transformação, mudança gera mudança, ok? Tá fazendo sentido para você? Deixa aí no chat, nos comentários, né? Pra gente poder também depois interagir, ok? E aí vem uma outra coisa que a gente linka muito com tudo isso que eu venho falando, que é aquela ansiedade de que eu não tenho tempo. Eu ouço muito isso. Ai, Malu, eu não tenho tempo para fazer um curso, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para me aperfeiçoar enquanto profissão. Aqui eu estou falando até para a própria personal organizer, né, que já é personal organizer, que às vezes fica naquela angústia, não estou conseguindo prospectar cliente, né? Estou com medo de começar sozinha, não tenho tempo para tudo isso.
isso, tá? E a gente brinca, né? A gente não consegue parar um relógio. O relógio, mesmo parado, ele passa por 2 vezes no mesmo lugar, então a gente não consegue parar o relógio. Porém, olha lá, mais de 24 horas a gente trabalha, né? Com certeza, até dormindo, nós estamos com o nosso cérebro ali em pensamento, tá? Então, eu estudo, eu trabalho, eu tenho minha vida social, eu durmo, eu quero pagar o boleto, eu não sou robô. Eu gosto muito dessa figura aí, porque demonstra isso. Mas é porque a gente não está conseguindo gerenciar a nossa própria agenda. Seja ela física, seja ela online, tá? E aí também tem um outro ponto, que é o nível do estresse. Vocês estão vendo que uma coisa está ligada à outra? Uma coisa está pontuada à outra? Então, eu estou ali naquele processo de mudança, eu estou com medo, tem N fatores me interrompendo, me parando ali, até o meu próprio eu. Isso gera um nível de ansiedade e de estresse muito grande e aí é onde a gente não consegue controlar muitas das coisas. E também até tomar uma decisão. Uma decisão de mudar de carreira, uma decisão de comprar alguma coisa, né? Uma decisão de investir na gente, no nosso próprio conhecimento, na nossa própria profissão. Tá? Então, uma coisa está linkada à outra. Por isso que a organização é um tripé, né? Eu me organizo mentalmente, eu me organizo fisicamente, eu me organizo exteriormente. Por quê? Quando eu tenho esse tripé que vai caminhando uma coisinha do lado da outra, é claro que a chance das coisas darem mais certas também é maior, tá? Volto a dizer que não tem mágica, não tem certo, não tem errado, mas tem aquilo que dá certo e aquilo que precisa ser acertado, né? E olha a chance de você, nesse momento aqui, né, nessa noite de quinta-feira, tá nos assistindo, tá me assistindo e podendo ter todo esse momento transformado da sua vida pessoal, da sua vida profissional, ok? E aí vem, né, essa frase que eu amo, que é do próprio gerenciamento do tempo, né? Para empreendedores, não se torne uma vítima do seu sucesso, tá? Eu sempre ouço e gosto de replicar o que dá certo. Tem uma frase também, né, que uma diretora executiva de um network que eu faço parte, ela sempre fala: se você não for dono da sua agenda, alguém será dono da sua agenda, né? Isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando até agora. E agora você pode estar se perguntando: ok, Malu, você está falando, já falou que tem que falar 47 vezes aí para a gente poder internalizar, mas e com a mudança residencial? Não é diferente, né? As pessoas que estão se mudando, as pessoas que vão se mudar, as pessoas que buscam o trabalho de uma personal organizer, elas também estão passando por todo esse momento. Muitas vezes de angústia, muitas vezes de aflição, muitas vezes essa mudança, ela foi meio que imposta, ou por conta de um trabalho, ou por conta de um relacionamento, né, por N fatores, ou até de um lado positivo, né, tá se mudando para um lugar melhor, por oportunidades melhores, enfim. Então o processo de mudança também causa essa mudança lá interna e externa no seu próprio cliente. Então, quando a Personal Organizer, para você que está me assistindo, já é profissional da área, eu bato muito nisso, né? Você se monitorar, você ter todas essas ferramentas, você ter pessoas, né, mentores para te ajudar, auxiliar nesse processo. Né? Às vezes a pessoa vai entender assim: nossa, Malu, mas será que só, né, buscar lá as caixas do supermercado, empacotar, colocar tudo lá dentro, bota isso num caminhão, leva para casa e depois começa a fazer organização, já não basta? Perigo, né? Cheira perigo por aí. Pode, dá para fazer? Até dá, mas você não é amadora, você é profissional. Malu, ainda não sou profissional, posso de repente ficar aqui na live ouvindo? Claro que pode. De repente você é dono de uma transportadora, de repente você está capacitando e treinando o pessoal aí que faz para você, né, na sua equipe, então não tem contraindicação, ok? Então todo esse cuidado, né, inclusive do próprio gerenciamento do tempo, é importante para você que busca se aperfeiçoar e melhorar seu portfólio de serviço e o seu portfólio de venda. Porque mais do que a gente vender um produto, a gente vende também a solução
de um problema. Quando você, enquanto personal organizer, entende a necessidade do seu cliente, essa venda naturalmente ela acontece. As pessoas elas compram, né, com emoção e você justifica a sua venda com a razão. Por que com a razão? Porque você vai dar as justificativas do que você vai entregar para ela. Então você não vai vender para ela somente o encaixotar das coisas ali dentro. Você não vai vender para ela somente a organização depois que ela chegar na casa nova, né, no apartamento, na residência, na empresa, tudo certinho dentro dos conformes, né? Copo com copo, roupa com roupa. Isso é como se diz, né? É a consequência do nosso trabalho. Quando você vai vender isso para ela, você vai vender otimização de tempo, otimização de espaço, economia, porque as pessoas organizadas, né, a gente sabe que pela porcentagem do que elas têm, elas usam 20% do que elas têm. 80% muitas das vezes é acúmulo e gasto desenfreado, né, pelo consumo que a nossa sociedade mesmo emperra muitas das vezes. Então, tudo isso, quando a gente vai vender algo, a gente mostra, né? E aqui, ó, eu trouxe inclusive 7 passos para você. Anota aí, faz um print de tela, né? Para você gerenciar todo esse tempo, inclusive para ter tempo de montar uma boa proposta, de se aperfeiçoar, de fazer um bom curso, de rever aula, né? De buscar mentoria, pessoas também para te ajudar. Primeiro passo, estabelecer o que é negociável e não negociável. Tem coisa que não dá para negociar, né? Às vezes a pessoa fala assim, ai Malu, você não consegue fazer um desconto? Olha, eu não consigo fazer meio mudança, né? Meia mudança, metade de uma mudança, tá? Ou a gente vai fazer a mudança como um todo, que pode ser a pré-mudança ou só a pós-mudança, tá? Agora, eu vou fazer uma pós-mudança. Se eu fizer aqui, né, a divisão, vou fazer um parcelamento, vou fazer... Claro, isso dentro da minha estratégia de trabalho, eu faço e ensino também minhas alunas a fazerem. Isso é estratégia de venda, tá? Agora, eu fazer um super orçamento, facilidade aí no pagamento e tal, e mais coisas que de repente eu não consiga negociar, aí eu falo para o cliente, não dá para eu fazer isso, porque metade da organização, como que eu vou fazer? Eu faço metade do seu guarda-roupa? Eu faço meia gaveta? Né? E aí a pessoa começa a entender de fato o que é, né, que você vai estar entregando e qual o seu propósito. Então, muito alerta no que é negociável e o que não é negociável. A gente não pode deixar o nosso trabalho, o nosso serviço, como pichincha de feira, tá? Ele é muito diferente de tudo isso. E cada venda tem suas particularidades, cada cliente tem sua particularidade, ok? Estar presente dentro das atividades. Então, sempre que você vai entregar, né, algo a um cliente, que você vai entregar um produto, você vai entregar uma proposta de trabalho, esteja presente. Eu sei que hoje o online facilitou muito a nossa vida, mas, mesmo que seja no online, tente fazer uma videoconferência. Às vezes ali na videoconferência, que é um ao vivo, né? Não presencial, mas está um ao vivo ali, você consiga, inclusive, resolver algumas coisas, tá? Seja proativo, tome a rédea, tome a posição da sua vida, tá na hora. Às vezes você está procrastinando por todas aquelas caixinhas lá que nós começamos a live, né? Por todas aquelas caixinhas que nós começamos o vídeo, de medo, de angústia, de família, de filho, do próprio eu. Né? Então, proatividade, você pode ouvir milhões de podcasts, de vídeo, ler há muitas coisas, mas a motivação vem de dentro. Você precisa ter um motivo para agir, tá aí dentro só, tá bom? Por isso que eu também não concordo quando as pessoas falam assim, vou dar um treinamento motivacional, vou dar uma palestra motivacional. Não existe. Né? Na verdade, nós estamos utilizando a palavra errada. Eu vou te dar uma palestra interativa, inspirativa, né? Aí você se motiva para entregar, ok? Tire 10 minutinhos para você fazer as suas respostas, dar suas respostas nas redes sociais, Instagram, Facebook, né? Tire 90 segundos aí para você interagir, faz uns stories, né? Chama um cliente aí pelo WhatsApp, tá?
Trava a agenda com blocos específicos. Se você hoje está entregando mais do que um trabalho, mais do que um serviço, mais do que um produto, trave a sua agenda. Então hoje eu vou falar só de tal coisa, hoje eu vou fazer só proposta de trabalho, hoje eu vou fazer a mentoria, você que está lá, né, vendendo produto. Então trave a sua agenda para você não se perder, tá? E também separe um tempo para a sua pessoa física e da sua pessoa jurídica. Né? O online ele trouxe essa facilidade para a gente, mas ao mesmo tempo a gente acaba se perdendo nesse tempo. Você que é personal organizer, né, que gerencia todo esse tempo, também tem que ter esse alerta, esse cuidado. Às vezes a minha mentorada fala assim, nossa Malu, mas o tempo voa, né? Tá passando, amanhã passa muito rápido, à tarde demora mais. É o mesmo tempo, são 4 horas de manhã, 4 horas à tarde. Mas o que a gente vem fazendo? A gente vem grudando a tarde com a noite. Então quase que ninguém mais para às 18, horário comercial. A gente vai o quê? Aumentando. Quando vê são 19, 20, 21. Por quê? Minha cliente só pode aquele horário. A minha mentorada só pode aquele horário. Então você tem livre-arbítrio aí para montar a sua agenda. E separe o seu tempo físico do seu tempo jurídico, ok? Vai deixando no chat se está fazendo sentido tudo isso para você. Por isso que nós estamos chegando agora no ponto crucial, que é da mudança, ok? Vocês percebem que uma coisa está linkada à outra, né? Então vamos lá. E aí, como eu tinha dito, a gente não consegue parar o relógio, mas a gente consegue falar não, tá? Às vezes também a gente percebe assim, ai Malu, mas que falta de educação. Será que a pessoa vai entender que não é que eu tô falando não porque eu não quero? Quantas vezes eu atendo, a minha equipe atende, né, a pessoas que estão interessadas em fazer meus cursos, mentoria, tal. E aí a minha equipe, né, ela começa muitas das vezes a atender e depois passa o atendimento para mim porque eles percebem que são pontos, né, ali bem focados, pontuais, para que eu possa assessorar essa pessoa. E quantas vezes eu falo que ela não está no momento para fazer um curso, que ela não está no momento para fazer uma transição de carreira. E às vezes ela fica até impressionada, porque ela fala assim, nossa Malu, né, hoje nosso tão desenfreado de vender, compra, venda. E chegar numa pessoa e falar assim, ó, hoje você não está num bom momento, né? Vai refletir, vai pensar. E por que a gente fala isso? Porque também é um investimento. Muitas das vezes você está investindo o seu dinheiro, o seu capital, né? Aquele dinheiro suado que você guardou, tá? Numa coisa que ainda está incerta. Então é um momento sim de você buscar. A gente não busca preço na internet para um objeto, você vai comprar um celular, você vai comprar uma TV, né? Você vai comprar um computador, você não pesquisa, né? Porque você está investindo tempo, você está investindo dinheiro. Então, às vezes também para um curso, para um treinamento, é importante. Então, é importante você aprender a falar não. Não para o seu cliente, não para o seu futuro aluno, não para as pessoas até da tua casa, tá? Filho, família, enfim. Sempre com cautela e tem jeito para isso também. Tem técnica que a gente pode te ajudar ensinando, inclusive nos meus cursos e mentorias, ok? E aí, claro, né, que quando o estresse está presente, tá? A gente não gerencia as coisas, obviamente é o caos, né, estabelecido. Minha avó sempre dizia, às vezes um guarda-roupa todo desorganizado é porque a sua vida também tá faltando alguma coisinha ali. Ela nem usava a palavra desorganizado, né? E ela fazia com a mãozinha assim, quando o guarda-roupa tá meio assim, ó, desarrumado, alguma coisinha da sua vida também precisa ser organizada, ok? E aí a gente vem, né, trazendo o tema da mudança, tá? E por que eu pergunto, você sabe como funciona uma pré e pós-mudança? Porque dentro das possibilidades da personal organizer, dentro do nicho, né, de personal organizer, a pré e pós-mudança, a consultoria, né, de uma pré e pós-mudança, está vindo muito à tona. Principalmente nesse pós-pandemia, né, que ainda é lógico, a gente está vivenciando momentos ainda incertos, mas que as pessoas estão, né, se juntando. E aqui quando eu falo pessoas, nós não estamos nem pensando só em casamento, né? Não, pessoas que buscam, né, algo junto, vamos dizer assim, tá?
escova de dente junta, misturada, pessoas que estão dividindo apartamento para facilitar o custo-benefício, pessoas que estão se mudando por N motivos, por N fatores. E às vezes a pessoa, né, a própria personal organizer, ela não entende esse processo do que é uma pré e pós-mudança, tá? Uma pré-mudança, ela se inicia no primeiro momento que esse possível cliente te acha, que nem eu brinco, né? Te achou, ou pelas redes sociais, ou de boca a ouvido, né? Que alguém fez alguma coisa com você, comentou, enfim, chegou para você. Ali já começa o processo de pré-mudança. É onde você vai ouvir esse cliente. Quem já é personal organizer até já está bem ligadinha no que eu estou falando. Quem de repente não tem nenhum curso, né? Não se assuste também, porque a gente tem como te ensinar tudo isso, tá? Dentro também dos cursos, né? Das possibilidades aí que você tenha. Mas nada mais é do que o bom atendimento. Você entender o que seu cliente busca, né? Por que ele te buscou? O que ele quer? Ele quer só a pré-mudança? Só encaixotar? Ele quer uma consultoria completa, né, de como você vai entregar para ele outros profissionais, outras parcerias. O que ele quer? Então, entender o pré e pós-mudança é muito importante nesse momento, tá? E às vezes eu ouço muito disso, Malu, de Deus, não sei nem por onde começar, já sendo uma profissional, tá? Então, assim, a primeira dica que eu dou, né, a primeira orientação que eu dou é sempre buscar um bom aperfeiçoamento, um bom treinamento, um curso, uma mentora, né, para que você tenha todo esse passo a passo. Porque a gente sabe também que hoje, por conta do próprio online, né, e os cursos serem mais dinâmicos, as pessoas às vezes elas fazem ou muito rapidamente, ou pula alguma coisa e vai faltar no processo desse entendimento. Né? Eu sempre busco, eu falo aí, né, para quem de repente é minha aluna que está me assistindo agora, sabe o quanto eu, né, prezo você assistir a todas as aulas, participar dos grupos, participar da mentoria, me chamar para mentoria individualizada, que é o nosso diferencial, né? Então, assim, buscar usufruir de tudo que a gente está proporcionando, tá bom? Então, se você não sabe por onde começar, independente se é personal organizer ou não, independente se é minha aluna ou não, pode me chamar direct, WhatsApp, que vai ser um prazer poder trocar ideias já com você sobre isso e te ajudar, tá bom? E aí vem, né? Dentro, aqui até vou expor um pouco do próprio curso, tá? Eu acho que é importante também você saber o que vem, né, do próprio curso, de toda essa parte, que nós temos 3 momentos, 3 passos do módulo de mudança, tá? O antes, o durante e o depois, certo? Quando a gente fala do módulo antes, né, do gerenciamento da mudança, a gente tem que planejar todo esse processo, que é o que eu primeiro falei. O primeiro passo é ouvir, é entender o que o meu cliente quer, tá? No momento que eu entendo o que o meu cliente quer, no momento que eu sei o que ele busca, eu vou me planejar. Que até para eu fazer uma mudança, eu também tenho que me planejar. Para fazer uma boa proposta, para eu fazer um bom orçamento, para eu entregar mais do que o combinado, porque também para de falar que você entrega qualidade e tempo. Isso é obrigação de qualquer profissional, tá? Qualidade e tempo é obrigação de qualquer profissional, independente da área. Nós temos que entregar mais que o combinado. E entregar também mais que o combinado não significa fazer algo somente de graça. Tá bom? Então, tudo isso também a gente acaba explicando e mentorando, certo? E as 3 etapas do processo de mudança, né? Que é o antes, o durante, o depois e as vantagens. Volto lá no comecinho do nosso vídeo, né? Quando a gente fala, eu vou entregar soluções para o meu cliente. Quando ele vem com um problema, quando ele vem com uma necessidade, eu não vendo o meu produto, eu não vendo o meu serviço, eu vendo as vantagens de ele me contratar. Que aqui já começa, inclusive, né, aqueles perrengues que a PO começa a passar. Ai, Malu, que medo! Ai, que medo de não aceitar minha proposta. Ai, que medo, não sei o quê. Será que, né, eu vejo muito disso. Eu ajudo a própria personal organizer a montar um projeto de trabalho e orçar.
mediante a necessidade dela, mediante o lugar que ela mora, né? Eu tenho alunas que moram fora do país, então o custo também é diferenciado, né, para que elas façam esse processo com os seus clientes. Então eu mentoro tudo isso. Em que sentido? Você não vai perder essa venda. Por quê? Se o seu cliente começar a titubear que não quer isso porque está caro, você tem uma carta na manga. Você tem um outro projeto para entregar para ele. Você vai mostrar todas essas vantagens para ele, ok? Então, esse primeiro módulo, ele é tão importante quanto os outros. Até me perguntam, qual, Malu, você acha que é o mais importante? Não dá nem para achar aqui, tá? Todos são importantes, porque você está entregando, você vai executar e no final você vai fidelizar esse cliente, ok? Então, aí sim, a gente faz todo esse módulo 1, tá? Aí tá, vem todo, né, as dicas de ouro que eu entrego aí no curso, só para quem é aluno, os desafios que a gente vem enfrentando, inclusive ainda para alguns processos do online, que ainda nós temos clientes resistentes ao presencial e uma pós-mudança, né, é praticamente quase que impossível. Dá para fazer uma mentoria, uma consultoria? Dá para entregar material, dá para entregar conteúdo para esse cliente, mas vai ser um custo menor, né? Você não vai colocar mão na massa, talvez você não vá ter assistentes, tá? Mas dá para fazer. E aí a gente vai fazer todo um planejamento, checklist e cronograma da PO. Nós vamos entender, de fato, essa visita técnica, como fazer, como se comportar. O dress code, que é muito importante nesse momento, tá? E aqui ninguém tá falando de marca de roupa, de chiqueza, de salto alto, bico fino, não é nada disso. Mas você se apresentar como uma profissional da organização é muito importante. A sua imagem, você tá vendendo a sua imagem também, tá? Claro que no dia dessa mudança, você vai mais à vontade, mas tudo isso a gente também orienta como você deve fazer. Né? O à vontade não é você tá com uma roupa muito cavada, muito decotada, né? Porque você vai se mexer muito, movimentar muito. Então parece coisinha mínima, mas que fazem toda a diferença e a gente tem o cuidado muito grande em preservar você enquanto pessoa, enquanto profissional, ok? Principalmente para as que levam o meu nome, né? Dentro aí das casas, enquanto mentora, professora do curso, ok? E aí a gente começa então organizando todo esse antes. Quando a gente fala da preparação desse material, e eu gosto muito dessa parte, né, da aula, desse movimento, e principalmente quando a aluna ela já fez o curso e começa a entrar no mercado, que ela fala do desapego. Ai, Malu, né? Na minha visita técnica, eu já observei, né, que a minha cliente, ela é super apegada. Eu tentei explicar como que eu faço, já estou ansiosa, porque eu sei que não vai conseguir desapegar, né? É muita tralha, é muita coisa. Muito cuidado nesse momento. O que de repente é tralha para nós, para você, não é para o seu cliente. Quando a gente fala também assim, tem um outro termo que às vezes eu ouço, né? Que o pessoal fala assim, ai, vamos jogar fora. Nossa, é um perigo isso. Por quê? Demonstra lixo. O que a gente joga? Joga aquilo que a gente não quer, que está ruim, que está estragado, que não serve para nada. Então nós temos que tomar muito cuidado nesse momento do desapego, né? A pessoa que está passando pelo processo de mudança, ela já está, né, nesse processo de gerar todas aquelas caixinhas que nós falamos lá. E ainda você chegar assim. Então, a gente vai te auxiliar também num dia D de desapego, com bastante cautela, que seja um movimento também de abertura para novas possibilidades, para novas coisas, né? Inclusive aí para esse cliente, ok? E aí a gente vai preparando todo o material da PO para de fato entrar com as mãos na massa, certo? E assim a gente vai trazendo todo esse material também no curso, tá? A parceria de sucesso é um outro momento também que eu adoro dentro do próprio curso, dentro das mentorias, dentro do treinamento. Por quê? Tá? Quando a gente vai nichar, o nicho da pós-mudança, da pré e pós-mudança, é um nicho muito legal para personal organizer, porque o custo dele é maior.
para quem vai ganhar, né? Para nós enquanto profissionais. Uma proposta de trabalho para uma pré e pós-mudança, de repente, 2 projetos que se você tiver no mês, você chega aí mais ou menos, dependendo da quantidade de coisas, de 8 a 10 mil reais, tá? Isso eu tenho números para mostrar, certo? Então, quando você prepara toda essa parceria de sucesso, por mais que você, entre aspas, acabe gastando um pouco desse projeto com transportadora, né? Com auxiliares, porque você não vai dar conta de fazer uma pós-mudança, uma pré e pós-mudança sozinha, demanda de muito tempo, de muito físico, tá? Quem de repente é uma personal organizer que já fez sozinha, deixa aí no chat, né? Me conte aí como que você faz, porque mediante a necessidade do cliente, você vai ter que entregar também toda essa casa em pouco tempo, tá? O processo de mudança, ele demora, vamos dizer que entre a visita técnica, a pré-mudança, essa pós-mudança, pelo menos 7 dias. Né? Claro, algumas com menos, algumas até às vezes com mais. Por quê? Porque você vai ter auxiliar, você vai ter aí pessoas para te ajudar, para gerenciar tudo isso. Então essa aula 4 eu gosto muito, né? Uma aula muito detalhada em busca de parcerias de sucesso, que são os networkings, né? Quando eu contrato uma empresa de mudança, eu coloco a responsabilidade para esse contratante, né, para esse pessoal da mudança. Quando eu trago para minha equipe, né, um marceneiro, uma marcenaria, quando eu trago para minha equipe as auxiliares, eu vou digerindo, né, vou transpondo algumas responsabilidades que não precisam caber só a mim. Pessoal da limpeza, da pós-limpeza também, que é uma outra parceria muito legal para você que é personal organizer ter, né, dentro do seu pacote de possibilidades para entregar ao seu cliente, tá? Então, tudo isso é bastante importante. E aí você vai fazer um checklist para o seu cliente. Cliente que tem pet, criança, idoso, você dá toda uma consultoria de assessoramento de como fazer tudo isso, tá? Então, vocês estão vendo, né, que fazer uma pré e pós-mudança é muito mais do que pegar a caixa e empacotar. Você pode ter técnica até, claro, né, que até nos cursos você aprende de embalagem, uso do plástico bolha, do papel seda, craft, manilha, tá? Mas o cerne da questão, essa parte mais que envolve o humano, o ser humano, é o diferencial do seu trabalho. E o seu cliente vai perceber, né? No momento que você começa a dar todas essas dicas, e a gente ensina isso para você, porque é técnica, né? Ele já vai ver o seu diferencial. E aí ele vai dar valor no seu preço, no seu custo. Por isso que eu falo que caro é aquilo que você não dá valor e investimento é aquilo que você dá valor, ok? E aí a gente vai prosseguindo, né? Dentro da execução, e aí a gente vai mostrar passo a passo de como você embala, principalmente, né, os itens que mais a gente encontra e é o que mais a gente ouve também. Malu, como que eu posso embalar a parte de vidro, cristal, porcelana, prato, roupa, sapato? De tudo a gente traz dentro do curso, né, que seja uma peça, que seja um objeto de cada coisa, digamos assim, né? E se de repente você já está ali na pré-visita, já bateu o olho, né? Vi uma coisa que naquele curso eu não tinha visto, né? Para isso que nós estamos aqui enquanto mentora, tá? Eu, no caso. Malu de Deus, eu vou marcar uma mentoria, preciso da sua ajuda. Manda um WhatsApp, né? Minhas alunas já sabem como a gente faz, né? Pode ir mandando WhatsApp, manda vídeo e tal, que a gente vai mentorar naquele momento ali para te auxiliar, para você não ficar ansiosa, porque às vezes ocorre, né, a ansiedade, o medo, e agora, né, você se depara com alguma coisa diferente, tá bom? Então, muita tranquilidade também nesse momento. E aí a gente passa por todas as aulas, né, em banheiro, na cozinha, né, por isso que eu intitulei cada um no seu quadrado aí, parte 1, parte 2, parte 3, porque tem bastante coisa dentro de uma casa para tudo isso, tá? E chega-se no módulo 3, que é o carregando o caminhão,
que, na verdade, é a organização mesmo de tudo isso, que, como você já aprendeu comigo, que fazendo network em parceria, esse ponto é com o responsável, você vai monitorando todo esse processo, ok? E aí o último módulo, não menos importante, que é o módulo 4, que é a cereja do bolo, tá? E por que você deixa por último, Malu? Porque a cereja do bolo você coloca por último, não é? Se a gente pensar na construção de tudo isso. Porque senão você atropela. Tem aluno, né? Ex-alunos até, às vezes nem foi do curso, que fala assim, ai Malu, como que eu faço um projeto de trabalho? Tá, você já assistiu todas as aulas? Você fez a visita técnica? Você fez laboratório? Como que você pode precificar se você não tem nem noção de quantas horas você faz para dobrar 3 gavetas? Oh, Malu, verdade, não, é que eu tive a possibilidade de... Então, assim, cuidado, isso é atropelar etapas. Por que de repente a gente ouve assim, imagina, curso de personal organizer, é furada. Ah, essa profissão, imagina, acha, é só modinha. Mas não, meu, porque não está fazendo o que é para ser feito. Está pulando etapa. Está pulando o planejamento. Então, quando a casa ela não é bem alicerçada, qualquer ventania que der vai dar problema. É a mesma coisa a nossa profissão. E aqui eu vou até fazer um parênteses, não só a nossa profissão. Qualquer profissão vai ter suas indas e vindas, vai ter sua recuada e sua alavancada, né? Sua alavancagem, ou seja, planejamento. Quantas vezes, né, no final de um semestre, final do mês, final da semana, você não tem que parar? Colocar tudo ali no papel, verificar, opa, eu estava com um planejamento aqui de X, mas entrou só tanto, né? O que será que eu preciso melhorar? O que será que eu preciso fazer? Mesma coisa aqui, tá? Então, você tem que ir cumprindo as etapas para que você possa, sim, nesse momento, ter um processo final bem feito, que daí vai ser o seu início, na verdade, né? A gente deixa para o fim algo que, na verdade, vai ser o início de todo o seu projeto. E aqui, né, o meu diferencial, eu entrego o meu material específico, meu, que você vai, né, personalizar ele aí, de modelo de precificação, de orçamento, de proposta de trabalho, né, de modelo de contrato, que é um outro assunto que a gente discute muito, tem divergências aí no mercado, mas na verdade isso aqui tudo é para você se resguardar e, é claro, resguardar o seu cliente de eventuais problemas, tá? Porque nós estamos ali para solucionar os problemas e não levar mais problemas. Então, tudo isso também aqui é feito para que você tenha todo esse suporte e, é claro, também, né, que o modelo, ó, como eu falei, modelo de proposta, modelo de contrato, tenha tudo isso para você, tá? E por que eu trago toda essa parte também da live, né? Poderia estar falando aqui de como você pode embalar, poderia ter trazido aqui um copo de cristal com haste. Isso daí, além da gente ver nos cursos, você também tem material, né? Material gratuito, mais vídeos no canal de outras pessoas, outros profissionais também. O cerne é, você está no momento da mudança? Da sua mudança interna? Agora eu vou fazer uma provocação para você que está me assistindo, tá? Para você que é já personal organizer e está naquele momento que não sabe nem por onde começar, que não sabe como aumentar o seu nicho de possibilidades, como fazer mais dinheiro. Para você que de repente passou por aqui e falou, opa, essa profissão aí tá interessante. Aquelas caixinhas que a Malu começou a entregar lá, aqui eu mais tenho dificuldade é a minha própria caixinha, é do meu próprio eu. Então eu faço essa, né, pergunta aqui para você, tá? No sentido do que nós temos aí, né, todas essas possibilidades do que? De mudança. Mudança pessoal, mudança profissional, mudança de atitude, né? Como nós falamos assim, hoje você tem essa vida à sua disposição. Você tá nessa entrega. O que será que daqui um ano, quando você parar, lá no dia X, né? Hoje, né?
Quando você parar e perceber 14 de julho, né, de 2023, que vai ser daqui um ano, né, da live, como será que vai estar a sua vida, né? Então, hoje você só consegue tomar uma decisão na sua vida. Agora, daqui um ano, o que será que essa decisão impactou na sua vida profissional, na sua vida pessoal? Vocês viram por que eu comecei fazendo o link, né, da nossa mudança, que toda mudança gera uma mudança, até chegar no próprio curso de mudança residencial? Não foi por acaso, né? E quando de repente a gente, e eu vou me colocar aqui também, que eu sou prova de tudo isso que eu estou falando, quando a gente vai fazer essa transição de carreira, muitas das vezes, né? A gente sente tudo isso. E aí a gente precisa buscar as pessoas certas para te ajudar. Às vezes a gente vai buscar assim, como que eu devo fazer? O porquê é importante, a gente, né, querer essas respostas, mas às vezes a gente não vai ter essa resposta de imediato. E se de repente, você que está me assistindo aí, já falou por vezes que não sabe por onde começar, tem alguma coisinha que está precisando ser acertada. De repente aquela chavinha que precisa ser virada. De repente aquele medo que está lá naquela caixinha, aquela angústia, aquela família, né? Enfim, precisa ser deixada bem, em aspas que eu vou dizer aqui, de lado um pouquinho para você se fortalecer enquanto pessoa, para que depois sim você dê todo o suporte novamente para todas aquelas outras caixas. Porque uma mudança, né, agora voltando para a mudança residencial, deve estar ficando aí, Malu, de Deus, estou meio perdida, tá? Ela pesa. Já colocou uma caixa aí nos braços aí para fazer um transporte? Você que é personal organizer, você que está passando por aqui, né? Então, literalmente, o peso, né, da mudança física é o mesmo peso da nossa vida. E esse peso da nossa vida, das nossas costas, muitas das vezes somos nós mesmos que colocamos. É como se eu tivesse uma mochila vazia, aberta, e todo dia eu colocasse uma pedra. Às vezes você vai falar assim, Malu, mas é fácil, né? Fácil falar. Fácil falar, até eu digo que sim, tá? Mas não é difícil. Precisa do quê? Planejamento. Precisa do quê? De estrutura, né? E a gente aprende tudo isso é técnica. Às vezes eu ouço muito assim na mentoria também. Ixi, Malu, mas eu não sei se eu vou me dar bem nessa área, porque eu não sou organizada. Organização é técnica. É claro que habilidades, muitas pessoas utilizam até da palavra dom, tá? Tudo isso ajuda, com certeza, não vou falar que não. Mas se não fosse técnica, por que haveriam os cursos? Né? Por que existe curso para profissão de personal organizer? Que é um outro ponto também, né? Que estão em estudos aí, já estamos aí como ocupação, tá? Quem sabe aí com união das profissionais de personal organizer, por isso que eu sempre faço esse reforço, esse convite. Você que está chegando agora, de repente, né, acione aí o sininho, deixe o seu like, não é? Curta, enfim, tá? Se inscreva no canal, deixe suas observações, dúvidas, ideias também no chat, que é muito importante. Quanto mais a nossa comunidade, quanto mais os profissionais da área se unirem, melhor para todos nós. Melhor para a nossa profissão, ela vai tendo muito mais força, muito mais credibilidade. Por isso, também, a necessidade de você, nesse momento de transição, de busca, que ainda está perdido, chegar na pessoa certa, né? Buscar a pessoa certa, buscar mentoria, buscar troca de ideia. Tem outra coisa também que agora me fez lembrar. Às vezes a pessoa fala assim, Malu, eu tenho vergonha, né? Vergonha da minha própria desorganização da minha casa, desorganização da minha vida, né? A minha família, meu casamento, a minha parte financeira. Amado, amada, maravilhindos que estão por aqui, não precisa ter vergonha, tá? Por quê? A vergonha, na verdade, ela acaba nos impedindo de dar um passo. Quantas vezes, né? Às vezes a gente fica assim, deixa para depois, depois eu falo, depois eu vejo,
Vou ver o momento certo, a hora certa. Será que tem esse momento certo, né? Essa hora certa? Ou esse momento, esse tempo tem a ver com aquilo também que a gente acredita, né? Quantas vezes você está ali, parece que vem uma vozinha aqui, né? Vem aquela coisa, vai, faça, aconteça, tá na sua mão, né? Você dá essa virada, esse 360 na sua vida. E aqui ninguém está falando também que você vai fazer tudo, né? Sem pensar. Pelo amor de Deus, não estou falando isso para você, tá? Mas, às vezes sim, a gente precisa começar para depois ir acertando as arestas, né? Na vida, nada vai ser extremamente perfeito. A gente sabe disso. Independente de credo, de crença, de religião, né? A gente sabe que perfeição é algo único, tá? Mas o que a gente sabe? Que a gente pode ser melhor um pouco a cada dia, fazendo o nosso diferente, a nossa diferença na sociedade, na nossa casa, no lugar de trabalho, né? Agora, você imagina, você que já é personal organizer, já tem essa sensação, para você que vem buscando também essa profissão, saber que você está transformando o modo de viver das pessoas. Porque eu falo que a gente não muda o modo de vida delas, né? A gente não tem esse poder, mas a gente muda o modo de transformar, né, essas pessoas em tudo isso, tá? E aqui eu vou te fazer um convite, inclusive. Se você, né, acredita que esse é o seu momento, se você quer trocar ideias primeiro, ainda não estou confortável, ainda estou com dúvida, me chame a mim, me chame a equipe, né? A gente costuma muito, claro que a equipe começa a fazer os primeiros atendimentos ali, até por conta da demanda da minha agenda, mas assim, a gente não deixa ninguém sem resposta e a gente comunga das mesmas ideias, então eles já sabem o momento certo de passar essa pessoa para que eu possa começar esse bate-papo, né? Sem pretensão de nada, de uma simples palavra que às vezes pode modificar, assim, até o pensar dessa pessoa. Porque às vezes, né, mais um parênteses, a pessoa não sabe muito bem o que é a profissão de personal organizer. Ela ainda está perdida. Por quê? As redes sociais, elas vieram sim para nos ajudar, mas elas também acabam que, às vezes, atrapalhando a gente. Então, tem de tudo e para todos, tá? Então, a verdadeira personal organizer, ela vai além de troca de cabides, de caixas organizadoras, de dobras perfeitas. Isso tudo é consequência de um bom trabalho. Isso é técnica que você aprende. Agora, esse cerne da questão, né? Essa parte mais, eu vou usar a palavra psicológica aqui, né? Isso não exige que você seja um psicólogo para ser uma personal organizer, que na verdade não tem contraindicação para ninguém, tá? Eu posso ser uma personal organizer já sendo uma médica, uma pedagoga, né? Uma funcionária do lar, uma secretária, uma advogada. Não tem contraindicação ser personal organizer, tá? Indifere da nossa primeira profissão, ok? Só que quando a gente tem esse cuidado especial com a pessoa, não é com as coisas dela, né? É com a pessoa, a coisa muda. Ó, né? As coisas mudam. O prumo, né, muda, os caminhos se alteram. Quando uma cliente, depois que você entrega um produto, um serviço, chega e fala assim, nossa, Malu, eu não tenho nem palavras para te agradecer, ou chora, né? Você realmente, de fato, fez o seu papel, que foi transformador na vida daquela pessoa, tá? Então, assim, eu sempre reforço, para quem me conhece, para quem é minha aluna, para quem é sua colega de trabalho, para quem troca ideia aqui comigo, sabe o quanto eu preservo, o quanto eu admiro as profissionais da área, o quanto a gente é essencial na vida de outras pessoas, tá? E aqui eu te faço um convite. Se você acredita que esse é o seu momento de também transformar a sua vida profissional, pessoal e de tantas outras pessoas, né? Me chame, tá? Me chame pra gente trocar ideia, me chame pra gente trocar experiências. Se você é aqui da minha região, quem sabe até trocar trabalhos, né? Porque a gente precisa de mão de obra qualificada,
que acredita no mesmo propósito, que acredita nas coisas que a gente também busca, tá bom? E se você, de repente, já é personal organizer e quer aumentar, é o momento de você aumentar aí os seus R$1.000 por mês, chegando aí até R$10.000, até mais, viu? Te garanto, se você tiver um bom planejamento estratégico, 2, 3 mudanças que você fizer por mês, tá? É a sua chance, né? Venha ser minha aluna, venha ser mentorada por mim, com mais aí, né, de 1.000 pessoas impactadas, com curso de personal organizer, com agora o curso também de mudança residencial. Tem todo o nosso link na descrição aqui do vídeo para você entrar em contato com a minha equipe, com o meu suporte e comigo, porque eu faço questão sempre de poder dar um atendimento, de trocar ideia, de mentorar, tá? Eu costumo dizer também que para isso a gente não paga nada, né? É uma outra coisa que às vezes a pessoa tem medo, vergonha, né? Ah, mas quanto será que custa? Ah, mas quanto será que é? Quanto será que é uma mentoria da Malu? Né? Acho que antes de ter esse medo, de ter tantas as perguntas, vem falar com a gente, tá? Esse primeiro momento, inclusive, nem se cobra, né? É uma troca mesmo de ideia, de experiência. Ah, claro que depois, se você precisar de um processo de mentoria, a gente vai conversar mediante a sua necessidade, ok? Então, fica o convite para quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho. Se você já é uma personal organizer, aproveite também, deixe no chat suas dúvidas, né, suas angústias, seus medos, suas ideias, sugestões, que vai ser muito importante a gente trocar essa ideia, nos fortalecendo. E se você chegou até o fim aqui e percebeu que esse é o seu momento de transformação, aproveite e venha fazer o curso de mudança residencial comigo, com Malu Correia, também com toda essa mentoria especializada aí com você, ok? E eu até vou pedir aqui para a produção deixar fixado no chat o nosso link de atendimento, do suporte de atendimento. Então você pode entrar em contato conosco, tá? A equipe vai atender. Eu adoro fazer esse atendimento também, na medida do meu possível aí. A gente gosta de atender um por um na sua particularidade, ok? E se você está chegando agora, né, que esse vídeo já aconteceu aqui, tá offline, também tem a descrição aqui no vídeo de onde você pode estar acessando a nossa equipe e a mim, ok? E tô aqui, ó, produção, para quem já é minha aluna, né, ou já foi minha aluna do curso, nós não vamos ter presente, nós não vamos dar nada aqui para elas aqui na live, inclusive presente de aniversário, hein? Meu aniversário, próximo 16 agora, meu presente para elas. Vai ter presente? Vamos liberar o boleto? O que você acha? Para quem é aluno, liberado no boleto. Para quem é aluna, ou já foi, né? Minha aluna do curso de Personal Organizer, tá? Liberação do boleto para o curso de mudança residencial. Então, o nosso presente aí para vocês também, que já são minhas alunas, que já foram minhas alunas, que hoje são minhas colegas de trabalho, que me acompanham, que me apoiam em todas as minhas, né, ideias, sugestões. Além do quê? Vai poder parcelar. Além do que, vai poder parcelar. Fala a verdade, a minha equipe é top, maravilhinda, para vocês também que são extremamente especiais para mim, maravilhindos aí, né, no sentido de pessoas encantadoras que também fazem por merecer tudo que vem acontecendo, tá bom? Então, dúvidas, ideias, sugestões, chat aí, ó, tá fixado para quem tá aqui e para quem for assistir depois, vai ficar também na descrição do vídeo. Um super beijo, bom descanso, boa noite e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!